Olá, veja agora as principais notícias da semana na Câmara. Atenção você que é estudante universitário. O presidente André Azeredo anunciou mudanças na contratação de estagiários pela Câmara. A partir de 2018 vai ser feito chamamento público para a escolha das empresas que cadastram estudantes. E também processo seletivo para os candidatos, em um formato inédito no país. Há um novo marco que reza, que trata da contratação das empresas que fazem o gerenciamento dos contratos de estágio. Nós vamos já adequar a esse novo marco legal que entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano e avançamos com a seleção dessas empresas, após a contratação das mesmas num processo público de chamamento. Nós faremos, através dessas selecionadas, que serão as gestoras dos contratos de estágio, um processo simplificado de escolha e contratação dos estagiários. Assim, nós buscaremos dar mais oportunidade para que todos aqueles jovens, estudantes, universitários ou de ensino médio que queiram trabalhar na Câmara Municipal, aprender aqui e se qualificar melhor, possam ter mais oportunidade de realizar esse sonho. Quer dizer, também aí um investimento na juventude. Sim, na juventude, na qualificação da mão de obra, de novos profissionais que vão entrar no mercado, de uma oportunidade, de uma chance a mais para esses jovens e também dando mais transparência à forma de ingresso desses novos estagiários. Até a mudança ser concretizada, os estudantes que estão nas vagas terão os contratos renovados por mais um ano. A novidade saiu de um acordo feito com o Ministério Público e segue determinação de lei federal. Vereadores firmaram um acordo para cobrar juntos da Prefeitura a solução de um grave problema na rede pública de saúde, a falta de insulina e insumos necessários para quem tem diabetes. Vários pacientes estiveram na Câmara para pedir ajuda. Eu apelo por um tratamento digno, porque há anos nós não temos uma constância nas entregas dos nossos medicamentos, os quais a gente não sobrevive, não podemos ficar um dia sem. Nós temos crianças já nos nossos grupos que já foram para a UTI. O meu grupo, a gente tenta se ajudar, mas chegou um ponto que a gente não tem como ajudar nem a nós mesmos, quem dirá aos outros. Então, eu acho que está faltando respeito com a gente, sabe? Em campanha, o atual prefeito foi feita uma reunião com a gente, no qual ele disse que iria olhar por nós, assumir um compromisso, nós levamos um termo de compromisso, ele disse que não precisava assinar, porque a palavra dele bastava. Então, eu queria pedir a vocês que unisse a nós, que nos ajudasse, como fiscais do governo, a cobrar dele essa situação. O aumento do IPTU 2018 também foi amplamente debatido no plenário e levou 2 vereadores a propor matérias. O delegado Eduardo Prado pede a suspensão da cobrança extra de IPTU com base em fotos aéreas. Elias Vaz propôs projeto para impedir aumentos anuais do imposto até a atualização do valor venal dos imóveis, como está previsto hoje na lei. Nós tivemos uma lei, inclusive, que foi a lei maldita para os vereadores, que foi aquele aumento do IPTU, e que está surtindo efeito todo ano. Porque agora mesmo aumentou o IPTU, ano que vem vai aumentar de novo, porque fez um escalonamento. Né? Então é de 5, 15 e 5, 15 e 10%. Só para você ter uma ideia, senhor presidente, teve gente que pagou, com a inflação ano passado e esse ano, já 53% de aumento. E com a volta das sessões legislativas, várias comissões da Câmara retomaram a análise de projetos. A reunião da Comissão de Direitos Humanos contou com inúmeros representantes da sociedade civil. Os vereadores aprovaram um projeto que obriga a colocação de exemplares da Lei Maria da Penha em órgãos públicos municipais para divulgar o direito da mulher vítima de violência. A comissão pretende ainda organizar atividades para o Dia Internacional de Direitos Humanos, comemorado em dezembro, e também promover debates sobre direitos da população idosa e ocupação de áreas públicas, ampliando a atuação na área de direitos humanos. Falar de moradia popular, falar de transporte coletivo, falar de saúde pública, falar de filas intermináveis de hospitais, falar de falta de insulina para as pessoas, para os diabéticos, falar de problema da hemodiálise, tudo isso faz parte da Comissão de Direitos Humanos. E outra comissão, a de Saúde, também realizou reunião com ampla participação popular. 4 projetos foram apreciados.
Para um deles foi concedido pedido de vistas, outros 3 foram arquivados. Membros do Conselho Municipal de Saúde apresentaram uma série de reivindicações aos vereadores, que se comprometeram a cobrar solução da Prefeitura. A secretária Fátima Mouré já foi convidada a estar participando dessa reunião, mas ela não pôde comparecer, eu não sei o porquê ainda. Nós faremos hoje uma convocação para que ele esteja aqui na próxima reunião, para estar prestando alguns esclarecimentos que são de suma importância para o nosso município. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Santa Catarina, a gente já teve o primeiro furacão da história do Atlântico Sul, em 2004, e uma série de desastres climáticos pelas chuvas, deslizamentos, justamente no estado, Santa Catarina, onde após deslizamentos com mortes, com danos severos às populações, nós tivemos uma alteração do Código Florestal, diminuindo as áreas de proteção das matas, que na verdade nos protegem, né, desses desastres, diminui a nossa vulnerabilidade. E eu tenho parentes também na região de São Lourenço do Sul, que teve um recente desastre pela cheia de um rio que transbordou em poucas horas, atingindo cidades inteiras. Pessoas não conseguiram sair de casa, porque quando se acordaram, a água já estava na cintura e passou para o teto e não abria mais a porta e já não dava para sair. Nós estamos usando horrores de dinheiro público para eventos como a Copa do Mundo, né? Enquanto os estados dizem que não tem dinheiro para criar sistemas de alerta, que seriam muito mais baratos para alertar a população nesses momentos e que a população não sofresse tanto esses danos e pudesse se organizar e pudesse, enfim, estar mais segura no caso desses desastres que estão sendo mais frequentes, mais intensos. Estamos de volta com o resumo das notícias da semana. Neste primeiro mês de retorno das sessões, 3 comissões de inquérito já tramitam na Câmara. Uma foi proposta pelo vereador Elias Vaz e deve investigar contratos, multas e denúncias de altos salários na Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT. Outra, do vereador Jorge Cajuru, deve investigar se houve irregularidade nas contas do ex-prefeito Paulo Garcia e da gestão anterior de Iris Rezende. Uma terceira comissão, que acaba de ser proposta pelo vereador Clécio Alves, pretende investigar a crise no transporte coletivo da capital. Os ônibus são ônibus velhos, não tem segurança, não tem qualidade no transporte. Então essa casa vai dar a sua contribuição de forma responsável, sem interesse secundário qualquer que seja, ao lado do prefeito Iris, que com certeza vai estar debruçado sobre isso. Para garantir a instalação das comissões de inquérito, é preciso assinaturas de pelo menos 12 vereadores. Nos 3 casos, os parlamentares dizem já terem conseguido o apoio necessário. E a obra do BRT, que está parada em Goiânia, também deve ser objeto de uma comissão temporária, mas não de inquérito. A proposta é do vereador Alisson Lima. Eu estou aqui com uma convocação de comissão especial temporária para poder investigar, para poder fiscalizar o BRT de Goiânia. O BRT de Goiânia é a maior obra e a mais cara da história da capital, com orçamento previsto de 340 milhões de reais que saem do teu bolso e está parada. A previsão da Prefeitura de Goiânia é que o BRT fosse entregue agora em março de 2017. Está a placa aqui embaixo apontando essa verdade. Previsão março de 2017 e o orçamento todo fragmentado, apontando ali aditivos, complementos, mais um orçamento geral de 340 milhões de reais e a obra totalmente parada. Integrantes da comissão mista negociam a vinda do prefeito Iris Rezende à Câmara para apresentar contas da Prefeitura relativas ao último quadrimestre de 2016. Os dados são referentes à gestão de Paulo Garcia. A previsão é de que a vinda de Iris seja ainda neste mês. E a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. O Teatro Goiânia é palco de várias apresentações. Foi inaugurado em 1942, durante o batismo cultural da cidade. Fica na Avenida Anhanguera, esquina com a Tocantins, no centro da capital.
O teatro é considerado uma obra-prima entre as construções da capital. É patrimônio Art Deco de Goiânia. A estação ferroviária foi inaugurada no início da década de 50 e é considerada a obra-prima entre as construções da capital. Fica entre as avenidas Independência, Oeste e Contorno, no setor ferroviário. Hoje, funciona como prédio administrativo. A antiga estação é patrimônio Art Deco de Goiânia. Estamos de volta com o resumo das notícias da semana. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa pode reduzir a autonomia dos municípios da Grande Goiânia. O tema foi debatido em uma audiência pública. Além de vereadores, a audiência pública reuniu especialistas em urbanismo e um representante do governo do estado, que foi quem encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei. A matéria propõe a criação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, com o poder de legislar sobre 14 áreas de interesse coletivo, como gerenciamento de resíduos sólidos, uso e ocupação do solo e concessão de serviços públicos. Só que essas áreas já são de competência das câmaras municipais. Por isso, o tema preocupa tanto os vereadores de Goiânia. O que for decidido tem que ser decidido dentro do colegiado, que envolve 20 municípios. Essa proposta abriga aí 20 municípios. E isso precisa ser decidido num colegiado, porque senão haverá prejuízo das cidades, como é o caso do transporte público. Goiânia paga o mesmo valor de uma passagem que quem vem de 40 quilômetros até Goiânia. Então isso é injusto com a cidade de Goiânia. E essas injustiças, elas terão que ser debatidas e ser decidido dentro do colegiado. O representante do governo do estado rebateu as críticas. Eles perdem um pouco de autonomia, mas eles ganham autonomia vizinha, ou seja, a autoridade do município é mantida, mas o município passa a também opinar sobre o município vizinho, porque, de uma certa forma, numa região metropolitana, as ações no município impactam o vizinho. O que nós temos hoje são municípios decidindo sozinhos. Municípios que decidem sozinhos, mas criam impactos no conjunto. Em outra audiência pública, vereadores debateram um projeto de lei que está sendo preparado para entrar em votação. A audiência pública foi sobre geração de emprego para quem tem mais de 60 anos. Participaram do debate Paulo Magalhães, presidente da Comissão do Idoso, e os vereadores Emilson Pereira, Cabo Sena, Priscila TJ, Lucas Quitão e Paulo Darrer. Eles preparam um projeto de lei para isentar parte do IPTU e do ISS de empresas que contratarem no mínimo 5% de idosos do total de funcionários. Além de lutarem pela aprovação da matéria, eles querem incluir o texto já no orçamento do ano que vem. A prefeitura não tem fundo, não tem recurso, então nós já estamos prevendo isso para o próximo orçamento, para que o ano de 2018 nós tenhamos condições de contratar mais pessoas idosas e dar oportunidade para que eles possam cuidar da família. O presidente da comissão mista, que analisa o orçamento, disse que vai viabilizar a inclusão do projeto na previsão de gastos de 2018, que deve chegar à Câmara no segundo semestre. Me comprometo a incluir essa discussão também na nossa comissão e fazer todos os esforços para que isso dê certo, mas não vejo também só como uma peça que diminua a receita, mas também a gente ganharia receitas de outras formas. O idoso que trabalha teria dinheiro para girar ainda mais a economia, aumentando a arrecadação do ISS, do IPTU, do ITU e de outros impostos municipais. E o vereador Elias Vaz denunciou um prejuízo milionário para os cofres da prefeitura com a permuta de uma área de 6.500 metros quadrados em região valorizada de Goiânia por um prédio no centro da cidade. A negociação foi feita no último dia da gestão do ex-prefeito Paulo Garcia. E segundo Elias Vaz, o município perdeu 3 milhões de reais ao avaliar 2 imóveis pelo mesmo preço. Nós vamos fazer uma representação no Ministério Público, para ver quem são os beneficiários, porque isso é um verdadeiro crime contra a sociedade. Nós esperamos que o prefeito Elias Rezende cancele essa permuta, porque ela é extremamente lesiva ao patrimônio público. E, principalmente no momento que a prefeitura vive uma situação caótica, nós vamos abrir mão, um prejuízo de quase 3 milhões de reais com essa permuta. E a Câmara aprovou um projeto de lei que beneficia servidores do município.
A matéria garante ao trabalhador acesso a práticas complementares de saúde, como acupuntura, reiki, ginásticas, massagens e outras terapias. Para virar lei, a matéria depende da sanção do prefeito. E essas foram as principais notícias da semana na Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até mais.